Bem-vindos ao Girassol Jornal. Começamos com o caso do naufrágio de uma embarcação no Namibe, comuna da Lucira. O barco transportava 13 ocupantes. Está confirmada a morte de 5 pessoas. 4 foram resgatadas com vida e outras 4 continuam desaparecidas. Continuam as buscas para o resgate dos 4 marinheiros desaparecidos há 3 dias na costa da Lucira, município de Moçambique, na província do Namibe. O naufrágio da embarcação, que transportava 13 marinheiros, ocorreu na última terça-feira e provocou 5 mortos, sendo que 4 dos seus ocupantes foram resgatados com vida. A administradora da comuna da Lucira, Marília Inácio, garante que as operações de busca e salvamento decorrem com a participação dos serviços de proteção civil e bombeiros e de outras forças. Neste momento, dos 13 marinheiros que estavam a bordo, 4 foram resgatados com vida e estão até agora 4 desaparecidos. Portanto, temos já 5 mortos, 4 em vida e 4 desaparecidos. Está uma comissão comunal de proteção civil que num primeiro momento acionou todos os mecanismos possíveis de busca e resgate. Recebemos o reforço por via da Direção Provincial de Proteção Civil e Bombeiros de mais 5 técnicos especializados para a busca e resgate, sendo que estes que estão no terreno a tentar fazer o resgate dos demais 4 corpos que até agora ainda não estão em nossa posse. O naufrágio, segundo a administradora da Lucira, terá sido provocado por ventos fortes e ondulação intensa do mar. Nós presumimos que tenham sido as causas do naufrágio, os ventos fortes, as calemas progressivas que têm vindo em função da corrente fria de Benguela que ultimamente vamos sofrendo nesta nossa orla. Portanto, toda a informação que temos dos sobreviventes é que, a determinada altura, a embarcação avariou, o motor da embarcação avariou e eles tentaram a todo custo repor o funcionamento do motor. Outros destaques na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Sentença do caso de desvio de fundos que envolve a responsável do Gabinete Provincial da Saúde na Huila. A voz dos munícipes no ponto de situação dos projetos sociais em curso no município do Kazanga. Empreendedorismo e o aumento da procura de mentorias no mercado. Momentos que marcaram o fim da jornada de trabalho do Presidente da República, à província do Ige. Novos desenvolvimentos no caso do submersível Titan e a morte dos 5 turistas. Outra vez, boa noite. Na província da Huila foi condenada a 3 anos de prisão com pena suspensa a diretora provincial da Saúde. Trata-se da sentença do julgamento que decorreu no Tribunal da Comarca do Lubango por desvio de fundos públicos e falsificação de documentos. A diretora provincial da Saúde da Huila foi condenada esta sexta-feira pelo Tribunal da Comarca do Lubango a 3 anos de prisão com pena suspensa. Segundo o juiz da causa, a diretora provincial da Saúde beneficiou de atenuantes. Luciana Guimarães foi, no entanto, absolvida do crime de falsificação de documentos, segundo o juiz, por não ter sido provado tal delito. A linha A, absolver a coarguida Luciana Vanessa da Cruz Mons Guimarães, mais conhecida por Luciana, o crime de falsificação. Linha B, condenar a coarguida Luciana Vanessa da Cruz Mons Guimarães, mais conhecida por Luciana, na pena de 3 anos de prisão pelo crime de pecular. É a decisão que o Tribunal tomou. Nós acompanhamos com atenção aquilo que foram os seus fundamentos e vamos agora ponderar, vou conversar com a minha constituinte e vamos ver se conformamos-nos com ela ou se vamos dela interpor algum recurso. Os restantes 3 réus do processo, também funcionários da Direção da Saúde, foram condenados a penas que vão de 3 a 5 anos de prisão, situação que não agradou o advogado Quito Fernandes. Mereceu essa decisão um recurso
com efeitos que já sabem são efeitos suspensivos, e creio que na segunda instância ou no Tribunal de Coêmio de Relação poderá efetivamente resultar numa decisão diferente da que foi publicada aqui em sede dessa audiência de julgamento. Há um quadro crítico de saneamento básico no bairro Boa Esperança, aqui em Luanda, uma zona com acumulados de lixo que se estendem por vários anos. Do cenário fazem parte as águas paradas, que contribuem para a proliferação dos focos de mosquito e, com isso, aumentam os casos de malária no bairro. Os moradores do bairro Boa Esperança, no distrito urbano do Quicolo, afirmam que, devido à falta de aviso por parte das comissões dos moradores em relação ao encerramento provisório do Hospital Ana Paula para sua reabilitação, têm enfrentado várias dificuldades numa altura em que há muita malária e paludismo. Sim, a nível local, há doenças sim, de malárias, paludismos e outras epidemias. E o centro hospitalar na qual nós temos a nível local não atendia a demanda. E não informaram a comunidade, não reuniram com as comunidades a nível local. Nesse momento ainda tem munícipes a nível local a virem cá procurar serviços hospitalares. De repente o hospital fechou, começaram a tirar a chapa e tudo mais. Agora está sendo muito difícil. Aqui, quando as pessoas ficam doentes, tem que ir na Vila de Cacoaco, Paraíso, nessas imediações aí que tem um novo hospital, e estamos muito tristes por isso. Quando tiver esse tipo de caso, querem mudar algo, tem que fazer uma reunião, avisar que vai se mudar, que daqui em diante vai ser assim, para não fazer surpresas. E aqui na Zona 2 da Boa Esperança, os moradores estão preocupados devido à quantidade de lixo que se encontra aqui no meio do bairro. E eles afirmam que já recorreram várias vezes, mas sem sucesso, e que este lixo tem provocado várias doenças. Os problemas que tem provocado a malária, a febre foi de muito, porque esse tempo seco, nós praticamente estamos a suportar as moscas e o cheiro. Já o tempo chuvoso, quer dizer, muita coisa. O mosquito, o lixo bastante, chega mesmo até aqui assim na porta, as casas entram água aqui. Mano, aqui antigamente não era assim. Só quando os chineses chegaram, começaram a tirar terras daqui. Só assim que começou, senão aqui antes estivemos bem. Mas já veio aqui muitas vezes o coordenador de Cacoaco, ou seja, do bairro, o administrador de Cacoaco, que vão nos tirar daqui, vão resolver a situação do lixo, da água, até agora sem sucesso. Antes do lixo, aí houve muitas casas, mas como a inundação é tanta, então alguns abandonaram as suas casas. E o administrador do distrito urbano do Quicolo disse que comunicou às comissões e que vão resolver os problemas. Nós conversamos com a população, que a população da Boa Esperança e não só, esteja em calma. O hospital está a sair dali para um período de 8, 9 meses. Para o nosso bem, porque nós queremos ganhar um hospital de referência, com qualidade e com mais capacidade de atendimento ao público. E neste preciso momento, nós temos recolhido aquele lixo, mas no sistema de catação. As máquinas não conseguem entrar ali para o sistema de acesso. Todas as casas estão catalogadas, estamos à espera de uma orientação. Logo que nós tivermos sinal positivo, todo o problema será resolvido. O bairro Boa Esperança, localizado no município de Cacoaco, conta com mais de 5.000 habitantes. E agora contas relacionadas ao crescimento populacional e o impacto na planificação geral do país. Análises que se impõem num contexto marcado por recursos cada vez mais escassos. Casos específicos como o do nosso país, onde as políticas de planeamento familiar não se cumprem com rigor, envolvem no quadro geral uma escala preocupante. Lembrar que Angola é o 4º país do mundo com maior taxa de fertilidade. Angola tem uma população estimada em 33 milhões de habitantes, de acordo com o último censo realizado no país. Mas este número pode aumentar nos próximos tempos, pelo número crescente de crianças que diariamente nascem nas unidades de saúde. No mais novo Hospital Materno-Infantil Azencote de Menezes, por exemplo, em um ano de funcionamento, foi registado um total de 10.000 nascimentos.
Nós temos uma alta taxa de natalidade em África. Nós somos o segundo país com o maior número de nascidos em África. Portanto, por isso é que os nossos hospitais maternos ainda são insuficientes para suportar a demanda. O número exponencial pode ser controlado através do planeamento familiar. Mas será que o mecanismo é realmente adotado? Já fiz. É direito de uma mulher, de uma dona de casa. Vai à escola, é preciso pagar as propinas. Com essas coisas, toda a situação, conforme está, arroz subiu, a massa, tudo. Não tem como. O planeamento que a gente vai até ali. Por quê? Porque existem muitas mulheres que não estamos conseguindo mais nos controlar. Que a vida é só fazer filho, depois não conseguimos sustentar. Então, muitas crianças nas ruas, outras não estão fora do ensino e é complicado. E depois, há muitos abortos. Ouvimos dizer muitas das vezes que há filhos que aparecem em contentores. Então, o planeamento familiar é uma atitude muito boa que o governo está a tomar. O planeamento familiar é conhecido como um conjunto de ações e procedimentos realizados que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos. Mas, às vezes, o momento que tinha tudo para ser especial é interrompido quando, no meio do caminho, acontece a gravidez não planejada. Como explica a ginecologista obstetra Denise Matoso. É muito importante a sociedade toda adotar o planeamento familiar por causa do risco mesmo de múltiplas gravidezes, ok? E assim como intervalos muito curtos que as mulheres muitas vezes têm entre um filho e outro, isso provoca problemas mesmo de saúde para a própria mulher, inclusive risco de vida para a própria mulher. Então, o ideal é que uma gravidez seja sempre planejada. Um relatório das Nações Unidas divulgado este ano estima que a população mundial ultrapasse os 8 milhões de habitantes. Na mesma ata, Angola, a par da Nigéria, ocupa a 4ª posição entre os países com a maior taxa de fertilidade a nível mundial. São mulheres que não têm controle nenhum em relação à natalidade e então que assim estamos a prejudicar as gerações futuras porque são mulheres que estão constantemente grávidas, então são ausências nos postos de trabalho, não podemos nos esquecer disso. É preciso haver esse controle, é preciso adotarem mais ao planeamento e parar, porque existe muito esse mito de que quem faz planeamento depois não consegue engravidar. Isso é mito. Na estratégia de longo prazo Angola 2050, a garantia de condições para o planeamento familiar, com acesso a métodos contraceptivos para o controle da taxa de natalidade no país, é um dos compromissos assumidos pelo governo. Presidente da República. Jornada de trabalho no IGE. Momentos em destaque. É daqui a pouco neste jornal. Falamos agora de negócios com foco no empreendedorismo. Uma das soluções mais práticas em tempos de escassez de oportunidades de emprego. A maioria das pessoas nos dias de hoje pensa em criar e desenvolver um pequeno negócio. Mas você sabia que com isso também aumentou a procura pelas mentorias? Acompanhe a reportagem do Alberto Capitão. Niuka Casimiro é um jovem empreendedor. A sua aventura no mundo dos negócios começou em 2016, quando estava prestes a terminar a licenciatura. Todavia, foi o têxtil que prendeu a sua atenção e hoje é proprietário de uma fábrica de corte e costura. O meu primeiro negócio foi uma fábrica no ramo têxtil, propriamente de corte, costura e bordados. Estamos localizados no Talatona, nesse momento temos cerca de 42 colaboradores e com uma taxa de produção satisfatória. Tal como Niuka, Rosa e Delfina também pretendem viver dos negócios. É por isso que optaram por obter conhecimento através do programa de mentoria de negócios da Founder Institute, que vai já na sua 5ª edição. Vim aprender mais sobre a área do negócio, uma vez que nós somos jovens e estamos aqui a tentar ter criatividade nessa área de negócios, então estou aqui para ter conhecimento e aprender sobre isso. A empresa é de aromatizadores, produção minha, então além da produção, além de me formar
em como fazer os aromatizadores. Eu quero também aprender a gerir uma empresa e saber os passos que devo dar, os erros e saber onde para acertarmos, no caso. Pela experiência obtida através de sessões de mentoria, Casimiro considera ser um passo importante para a iniciação no empreendedorismo. Todos os programas de mentoria que eu passei, eu dou graças a Deus porque valeu a pena, porque foram pessoas muito mais experientes no mercado, que conseguiram não só indicar-me outras pessoas ou outros contactos, mas também conseguir abrir melhor o meu projeto ou tornar o meu projeto mais real. Estatísticas indicam que em todo o mundo, perto de 85% das empresas morrem logo no primeiro ano em que são constituídas. A causa disso é a falta de conhecimento sobre gestão por parte dos seus fundadores, proprietários ou até gestores. É uma realidade que a Founder Institute Luanda quer inverter através da formação contínua dos empreendedores e gestores de empresas. Nós não devemos olhar o empreendedorismo como algo de luxo ou algo de banda. Não, o empreendedorismo é acordar cedo, é pensar lógica, é planear, é se consultar e continuar a fazer todos os dias. Um empreendedor que começa já com a possibilidade de ter um mentor no seu portfólio ou na sua equipa é sempre uma vantagem competitiva. Então, nós aconselhamos os empreendedores, as startups que já estão numa fase em que procuram escalar o seu negócio, a procurarem por um mentor. A diretora da Founder Institute Luanda enumera 3 pilares fundamentais para o sucesso do negócio. O empreendedor, que é o centro, é o principal, é o talento. Temos depois a mentoria, são os mentores, é a experiência, é a transferência de conhecimento, é o progresso, o acompanhamento do progresso dos negócios e o capital, que é o catalisador para ver se nós finalmente temos aqui negócios escaláveis. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas trabalha na criação de um plano de fomento ao empreendedorismo nacional. Estaremos muito focados ainda este ano, portanto, na criação de uma base legal de apoio às startups, bem como também criarmos, portanto, uma agenda nacional voltada ao fomento do empreendedorismo. Me refiro concretamente a uma estratégia nacional voltada ao empreendedorismo. No município do Kazenga, a população foi informada sobre o ponto de situação dos projetos sociais em curso. Mas também foi ouvida sobre o que pensa em relação ao que está a ser feito. No ato promovido pela administração, os munícipes tiveram igualmente a oportunidade de expor as suas ideias. Além da energia elétrica, água potável, a criminalidade e o saneamento básico, os munícipes do Kazenga estão preocupados com a demora das obras, como é o caso do Centro de Saúde do Asa Branca e de uma escola do Compão que está a ser invadida pelo lixo. A obra do Centro de Saúde daqui do Asa Branca está meio lenta. Nós até gostaríamos que o governo pudesse ver isso, né? Porque nos dificulta muito nós, como os moradores desse bairro, não ter nenhum centro médico aqui próximo de nós. A gente, às vezes, quando temos algumas crianças doentes, a gente tem que correr lá nos Cajueiros ou aqui nesse hospital que está aqui da SOMAG. E aí é muito complicado. Aí na SOMAG de noite, muitos bandidos aí. Acerca dessa escola aqui no Compão, essa construção já se faz muito tempo e na qual nós não sabemos qual é o objetivo concluído para esse mesmo efeito. Agora, a escola está fechada, já não tem homens a trabalharem e o meio ficou agora cheio de lixo e também a população já não escolhe um outro sítio para deitar e tudo está complicado. Falando já do hospital com lixo, muitas das vezes nós vimos os vermes a saírem da lixeira, a subirem contra a parede do hospital, entrarem pelos outros lugares, as moscas pousarem aos doentes. As obras na 7ª Avenida estão mais uma vez paralisadas, situação que preocupa os moradores, como é o caso dessa cidadã. Essa obra na 7ª Avenida, aqui ao lado nós estamos a viver mal. De que deram 3 meses para mexer nesta obra, até agora não vemos nada de melhor. Estamos a sofrer, nós estamos a viver mal. O buraco de cada vez, dia mais que passa, cai pessoas, crianças mais velhos. E daqui a nada vai cair a chuva, porque a chuva é só 3 meses. Daqui a nada vai cair a chuva. Não estamos a ver nada aqui de melhor, mano. E hoje, a administração municipal do Kazenga auscultou os munícipes. Ainda há muitos pontos no nosso município que não tem água. Ainda temos muita gente sem registro.
nós organizarmos nossos negócios, então nós também ganharemos não só os lucros, mas também ganharemos o nosso país estar em condições de competir com outras províncias ou com outros países do mundo. Sobre as preocupações dos moradores, o administrador garantiu o seguinte. Ainda hoje, em sede de sessão especial técnica a nível do governo da província em que o município faz parte, vai se definir efetivamente o reinício das obras da 7ª Avenida. Vamos aproveitar esse período chuvoso, como devem calcular, esse período seco, para que efetivamente os trabalhos retomem, digamos, ainda nos próximos dias. Água potável é ainda um problema. Começamos com um processo de abertura das válvulas e ligação domiciliar, principalmente no distrito urbano do Talaad, bem como a ligação de água nas instituições públicas. Bom, como devem calcular, as obras têm o seu cronograma, as obras continuam. Vamos em crer que o deadline previsto para o PIM2 é o mês de agosto. Se não houver situação de força maior, estamos a crer que neste período de tempo poderemos efetivamente ter o centro a funcionar. Dados da administração indicam que o município do Kazenga tem cerca de 2 milhões de habitantes. No próximo bloco, desenvolvimentos sobre política agrária e desafios no setor. E ainda hoje os momentos que marcaram o fim da jornada de trabalho do Presidente da República à província do Ije. Contamos consigo do outro lado, não saia daí. Até já. Regresso da informação outra vez, boa noite. Já está em Luanda o Presidente da República, que terminou hoje a jornada de trabalho de 2 dias, a província do Ije. Agenda dominada pela reunião do Conselho de Governação Local, que analisou vários assuntos ligados ao desenvolvimento regional. A realidade dos municípios do país foi um dos destaques do encontro, onde foi sublinhado o compromisso da eletrificação das zonas rurais, com vista a acelerar os passos na melhoria das condições de vida das populações. A aprovação da proposta da nova divisão político-administrativa vai permitir aproximar os serviços públicos às populações e promover o desenvolvimento harmonioso e equilibrado de todo o território nacional. O ministro da Administração do Território fez saber que no capítulo das províncias a prioridade vai recair para a divisão das províncias do Cuando-Cubango e Mochico. Em princípio está projetado o surgimento de mais 2 províncias. Estamos também a fazer o trabalho da elevação das comunas e dos municípios à categoria, ou melhor, comunas e distritos urbanos à categoria de município. Nesse momento, inicialmente tínhamos projetado o surgimento de um total de 581 municípios, mas fruto do trabalho que foi feito junto dos governos provinciais, junto das administrações municipais, estamos até o momento com um total projetado de 552 municípios. Uma das primeiras províncias a conhecer a divisão, o surgimento de mais uma província. A província de Mochico e a província de Kassai-Zambeze. A população de Mochico está expectante, está ansiosa e aguardamos a seu tempo, quando as condições forem criadas, que se efetive essa nova divisão política administrativa. O Executivo vai instituir o prémio Melhor Cidade e Melhor Município de Angola. O projeto de decreto presidencial que cria esta iniciativa, o respectivo regulamento, também foi apreciado aqui na cidade do Ije, na primeira reunião ordinária do Conselho de Governação Local, orientada pelo Presidente da República. No capítulo de melhoramento de infraestruturas sociais, bem como estradas, foram identificadas 742 ravinas em todo o território nacional, sendo 112 em situação emergencial, 214 em estado crítico e 416 em fase de formação. São mais de 700 ravinas diagnosticadas, mas é um trabalho em curso ao nível do Desenvolvimento da Construção, que naturalmente envolve os governos provinciais e as administrações municipais e que reclamam também uma participação mais ativa, digamos assim, da população, da academia e das organizações não governamentais que devem também prestar o seu saber no combate a este mal. O Conselho da Governação Local apreciou também o Programa Nacional de Autoconstrução Dirigida. O Estado vai continuar, sim, a construir aquelas centralidades que já estão programadas, mas vai focar muito mais e dinamizar muito mais ainda o setor da autoconstrução dirigida, de forma a podermos então reduzir cada vez mais o déficit habitacional. Outro assunto apreciado nesta reunião foi sobre a elaboração do Programa Nacional de Eletrificação Rural.
Antes de deixar a província do Ijo, o Presidente da República visitou a feira local de produtos agrícolas, a mostra do que vem dos solos férteis daquela região do país. O momento foi de algumas surpresas para o chefe de Estado, que viu de tudo um pouco na feira e reiterou o reforço da aposta no desenvolvimento agrícola do país. O potencial agrícola da província do Ijo impressionou o Presidente da República, que visitou todos os estandes da Feira Agropecuária e Pescas. Acompanhado da Vice-Presidente da República, João Lourenço, foi informado sobre os principais produtos do campo produzidos em cada município na região do Bago Vermelho. E para esta feira, conforme vocês veem, nós trouxemos o essencial daquilo que é produzido a nível do município de Songo, com destaque para a banana, e aqui muito especialmente a banana pão, que é uma espécie de banana produzida maioritariamente no município de Songo. Trouxemos também a batata doce, a mandioca. E também trouxemos aqui uma outra área, que é a área mineira, que tem a ver com a nossa mina de Tetelo Mavoio, que já está numa fase bem avançada para que no próximo ano então possa-se dar início à exploração do cobre, do zinco e outros minerais nesta mina de Mavoio. A produção de alguns produtos do campo que compõem a nossa dieta alimentar é o gabarito de alguns municípios, como é o caso do gengibre, produzido em grande escala no Maquela do Zombo. Hoje o gengibre acaba sendo uma bandeira do nosso município porque temos a plena certeza que nessa altura somos dos maiores produtores de gengibre a nível do país. A qualidade das estradas e a falta de meios de transportes dificulta a comunidade local em escoar os produtos para as grandes cidades. É verdade que o município de Sanza Pombo é o município celeiro na produção do arroz. E nós, Sanza Pombo, por ano, nós chegamos a atingir entre 150 a 200 toneladas de produção, ano. Mas é ainda fraca porque por falta só de compradores e também o difícil meios para o escoamento. Como sabemos que nem todas as vias de acesso estão em condições, temos uma parte, traríamos até por excesso, infelizmente temos áreas onde ainda não consegue chegar viaturas para o escoamento dos produtos. As províncias e os produtores estão a ser contemplados com as carrinhas, portanto esse programa está em curso e está a andar bem. Agora nós temos que conseguir complementar o programa com a garantia de uma cadeia de valor sustentável para que não haja a perca de valor que neste momento está a existir a nível da produção nacional. O Presidente da República ficou regozijado com esta bolacha, feita à base de mandioca. João Lourenço regozijou-se igualmente com as potencialidades agrícolas da província do Ijo e sublinhou ter deixado a feira satisfeito. Saio satisfeito pelo facto de ter constatado muito boas iniciativas dos nossos jovens. Nossos jovens têm iniciativas no ramo tecnológico que bem aproveitadas e difundidas para o resto do país, só temos a ganhar. Eu refiro-me, por exemplo, a algo que eu nunca imaginava que pudesse ser possível, produzir bolacha a partir da farinha de mandioca. E nós vimos aqui com os nossos olhos e, em princípio, vamos apoiar esse jovem para ver se essa experiência pode ser, digamos, tomada pelas outras províncias. Antes de deixar a província do Ijo, o Presidente da República ofereceu às administrações municipais 5 viaturas para apoiar o trabalho local. Agora, os passos para a exploração agrícola no Canal do Cafo foram hoje dados na parceria entre Angola e o Brasil. Aconteceu aqui em Luanda o ato de lançamento de implementação de um memorando assinado entre os dois países. Angola e o Brasil celebraram um protocolo para o desenvolvimento de regiões irrigadas e política pública de agricultura familiar. Fruto desta cooperação, vai ser possível realizar várias atividades para desenvolver o setor no nosso país. Nós celebramos nesta missão do Brasil o plano de atividades dos próximos 24 meses. A partir da manhã,
as ações começam. Devem entender que as questões de cooperação exigem sempre processos administrativos. Portanto, vai começar de imediato os processos administrativos para decorrer formação, para começarmos a fazer troca e viagens dos especialistas, mas ao mesmo tempo a questão também da pesquisa. Segundo Anderson Jerônimo, fruto de algumas políticas implementadas, Angola já é autossuficiente na produção de jinguba, ovo, entre outros, mas precisa da capacidade tecnológica brasileira para desenvolver outras áreas num período de 10 anos. Nós temos algumas fileiras que Angola é autossuficiente. Portanto, estamos a falar da mandioca, estamos a falar do ananás, estamos a falar da carne caprina, podemos falar do amendoim. E também podemos ainda falar do ovo. Queremos aproveitar essa cooperação do Brasil para acelerar aquilo que estamos a fazer, chegar a um crescimento superior a 6%, e efetivamente conseguimos cobrir o crescimento da população, mas também cobrir a necessidade de alimento que o país precisa. Segundo o embaixador do Brasil em Angola, o Estado angolano conseguiu pagar toda a sua dívida, num valor a rondar em mais de 3 mil milhões de dólares, com o Estado brasileiro. Rafael Inácio confirmou que o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social tem disponíveis mais de 100 mil milhões de dólares para novos créditos. Angola pagou toda a sua dívida, todos os seus compromissos. Nós não consideramos dívida, né? Os compromissos financeiros que foram assumidos no âmbito das linhas de crédito, que foram mais de 3,5 bilhões de dólares desde o final dos anos 90, para Angola, completamente quitados. Portanto, as condições para a retomada desses instrumentos de desenvolvimento, elas são muito favoráveis entre Brasil e Angola. O Brasil vai implementar alguns projetos de produção agrícola em larga escala no canal do Cafo, localizado na província do Cunene. A ideia é transformar a água e os sistemas de irrigação que estão em construção na região em verde, em riqueza, em produção agrícola de grande escala, mas também na inclusão da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, através de programas de transferência de conhecimento, de políticas públicas, de investimentos, de capacitação e treinamento, investimentos na produção agrícola, na infraestrutura, na eletrificação rural. Estamos a introduzir no CAFO, visualizamos com a delegação brasileira mandioca, que é uma cultura que não se produzia naquela região. Encontramos hortícolas, que é uma cultura que não se produzia naquela região. Encontramos igualmente outras variedades de cultura, e vai se introduzir também a produção de pastos. O segundo seminário Angola-Brasil sobre política agrária brasileira e a cooperação com Angola foi organizado pelo Ministério da Agricultura e Florestas e a Embaixada do Brasil em Angola. E agora contas com o petróleo, principal matéria-prima do país, que atravessa uma semana de baixas. O barril do Brent, de referência para as exportações angolanas, abriu hoje abaixo dos $75 o barril. Confira a atualização. Uma baixa de 3,89% para os $74,13 para entrega em agosto. É assim que a cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, terminou quinta-feira no mercado de futuros de Londres. Segundo analistas, a inesperada subida de meio ponto percentual da taxa de juro, de referência pelo Banco da Inglaterra, avivou o receio de uma redução da evolução da procura de petróleo. Esta preocupação contrariou o otimismo de quem tinha impulsionado os preços na sessão anterior, graças às expectativas de uma melhoria de procura no setor aéreo. O Brent começou igualmente em baixa no início da semana, com 0,72% para os $76,13. A incerteza em torno da recuperação da economia chinesa voltou a pesar sobre a negociação do mercado do petróleo. Os analistas continuam também atentos às decisões dos principais bancos centrais relativas às taxas de juro. Novos desenvolvimentos no caso Ocean Gate. Em destaque. Destaques fora de porta. Mineiros foram encontrados mortos na África do Sul. A Janete Meio-Dia traz o assunto em desenvolvimento a seguir, no Compacto Internacional. Janete já está aqui. Boa noite, Janete. Boa noite, Kina e Simeão. Assim, boa noite.
Cerca de 30 supostos mineiros ilegais foram encontrados mortos no fundo de uma mina não usada na África do Sul, segundo o governo do país. As vítimas morreram a 18 de maio, de acordo com o Departamento de Minas e Energia da África do Sul, que não determinou as circunstâncias exatas das mortes. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e o da África do Sul, Cyril Ramaphosa, destacaram nesta terça-feira a importância da paz, do investimento e de parcerias equitativas para enfrentar os desafios globais durante uma cúpula de finanças com a presença de líderes mundiais em Paris, capital da França. Hakainde Hichilema ressaltou a importância de manter a paz e a estabilidade globais e referiu que instabilidade em qualquer lugar é instabilidade em todos os lugares. Já o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, destacou os desafios enfrentados pelos países de África e lembrou as dificuldades que as nações enfrentaram para ter acesso às vacinas da Covid-19. Por outro lado, durante o evento, as nações ricas finalizaram uma promessa de financiamento climático de 100 mil milhões de dólares para os países em desenvolvimento e criaram um fundo para a biodiversidade e a proteção das florestas. No mundo, 1.300.000 pessoas podem sofrer de diabetes até 2050 devido às desigualdades e, caso não sejam planeadas estratégias eficazes, segundo estudos sobre a doença. O aumento do número de casos da doença deverá dar-se ao aumento da diabetes tipo 2, o racismo e a desigualdade geográfica experimentada por países de baixo e médio rendimento têm acelerado o aumento das taxas de diabetes, doenças e mortes no mundo. O norte de África e o Médio Oriente têm a maior taxa de diabetes do mundo, com 9,3%, que deve subir para 16,8% em 2050. A Amnistia Internacional acusou a Espanha e Marrocos de acobertamento por não investigarem adequadamente os eventos na fronteira do enclave espanhol de Melilla, que terminaram com a morte de dezenas de pessoas no ano passado durante uma tentativa de travessia em massa. Dezenas de manifestantes de direitos humanos reuniram-se hoje perto do Parlamento de Espanha. Em junho de 2022, cerca de 2.000 migrantes e refugiados da África subsaariana tentaram entrar no enclave do norte de África. A organização afirma que 37 pessoas morreram e 76 continuam desaparecidas e refere que as autoridades não fizeram nenhuma tentativa de repatriar os restos mortais das vítimas e não forneceram uma lista completa de nomes e causas da morte. O Papa Francisco garantiu que está bem de saúde e assegurou a sua próxima viagem a Portugal, de 2 a 6 de agosto, para a Jornada Mundial da Juventude e para visitar o Santuário de Fátima. Numa mensagem de vídeo, Francisco diz que o médico lhe disse que está autorizado a viajar e apelou aos jovens para se juntarem a si, em Lisboa, capital de Portugal. Está tudo dito por hoje. Boa noite, boa continuação. Obrigada, Janete, por estas informações. Ora, e até amanhã, Janete. Ainda fora de portas, desenvolvimentos no caso Titan, depois da confirmação da morte dos ocupantes do submarino que implodiu. Familiares das vítimas podem processar a OceanGate pelo sucedido, apesar do termo de responsabilidade assinado pelos turistas, que fazia referência ao risco de morte. As famílias das 5 pessoas que morreram em consequência da implosão do submarino da OceanGate podem processar a empresa, mesmo após os tripulantes assinarem termos de responsabilidade. O empresário Guilherme Schonlen, cofundador da OceanGate, frisou que as críticas sobre o desastre do Titã são resultado da falta de informação. O contra-almirante John Mauger, comandante do 1º Distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, responsável principal pelas buscas do submarino, deu os pêsames para as famílias. O contra-almirante desejou que essa descoberta traga algum conforto para as famílias. Representantes do Reino Unido e do Paquistão também prestaram condolências às famílias das 5 vítimas mortais do submersível Titã. O diretor de Hollywood e realizador do filme Titanic, James Cameron, lamentou não ter soado o alarme sobre os defeitos estruturais do submarino Titã mais cedo, comparando a tragédia do submersível da OceanGate ao naufrágio do navio britânico que ocorreu em 1912. A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou a morte dos 5 tripulantes nesta quinta-feira. A Guarda Costeira confirmou também nesta quinta-feira que os escombros encontrados correspondem à parte externa do submersível que explodiu perto do naufragado Titanic. Recorde-se que um dos tripulantes se fazia acompanhar pelo filho de 19 anos. Pois a vice-presidente do MPLA recebeu hoje em audiência várias individualidades, com destaque para o embaixador da Bélgica e alguns líderes religiosos.
com quem Luísa Damião abordou assuntos de ordem política. Os recentes atos de arruaças registados em algumas províncias do país também foram motivo de conversa. O Reino da Bélgica está comprometido em tornar Angola livre de minas até 2025. De acordo com o seu embaixador, 2 organizações têm estado a ajudar para a concretização deste desafio. O nosso Ministério das Relações Exteriores acompanha e ajuda pelo menos 2 organizações que trabalham na desminagem, atualmente nas províncias de Uíge, Kwanza Norte, Kwanza Sul, e acho que vamos continuar depois. A ideia é de ter em 2025 uma Angola sem minas. Joseph Smet, que falava no final de uma audiência com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse que as trocas comerciais entre os 2 países atingiu até outubro de 2022 600 milhões de euros. Do ano passado, os primeiros 10 meses, porque ainda aguardamos os números definitivos, 600 milhões de euros, exportações de Angola para a Bélgica e 300, a metade, exportações da Bélgica para Angola. Ainda hoje, a vice-presidente do MPLA recebeu em audiências separadas líderes religiosos e representantes do Conselho Nacional da Juventude, sendo este último que anunciou o lançamento da primeira cidade rural na província do Bengo, previsto para o mês de julho deste ano. No mês de julho, nós vamos fazer o lançamento da primeira cidade rural, que vem de uma iniciativa de cooperativas na província do Bengo, onde nós teremos mais de 375 jovens a viverem na província, dos quais metade são mulheres. Os problemas que afetam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a posição da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Ebenezer perante as últimas manifestações da juventude, bem como a situação social da população no Bié, também mereceu a atenção de Luísa Damião durante as audiências. E a fechar, o placar na rede com opções para o fim de semana. E é com a Lu Matamba. Lu já está aqui. Ótima sexta-feira para ti. O que é que sugeres para os telespectadores? Boa noite, Kina Simeão. Boa noite a todos. Tem muita sugestão para o cartaz na rede de hoje. E nós vamos começar mesmo também a saudar o telespectador lá em casa, que esta hora está ligado ao Girassol Jornal. O Centro Cultural Chá de Caxinda acolhe amanhã o projeto oficial Vozes do Museque, o ressurgimento das músicas do cancioneiro popular de Angola. O festival visa valorizar o semba e as raízes do carnaval. É uma produção de Adriano Guimarães. As entradas são livres a partir das 18 horas. Quer dizer que quem gosta de um bom pé de dança, então é uma bela sugestão que nós estamos aqui a fazer. Ainda sobre música ao vivo, Anabela Aia estará amanhã no Palácio de Ferro, às 19 horas, para um concerto intimista. A Galeria Tamar Golan, na Ilha de Luanda, apresenta a exposição Mantos Acásticos, de Lord Cart, a partir das 19 horas de sábado. Ainda neste fim de semana, todos aqueles que estiverem na Namíbia, por exemplo, poderão participar da 9ª edição do Festival de Cinema Ibero-Americano. As entradas são igualmente livres e podem visitar o Centro Cultural de Língua Portuguesa a partir das 18 horas. Blade Runner é a sugestão de cinema aqui na TV Girassol no sábado à noite. E no domingo, é claro, vocês não podem deixar de assistir o programa Tudo Passa Aqui, o melhor do entretenimento, vai ser preparado para todos a partir das 18 horas. Nós colocamos um ponto e vírgula porque na próxima semana nós traremos mais novidades, com certeza. Este é o cartaz na rede, é mais cultura, é mais Girassol. Com ricas opções. Obrigada. Obrigada, Lu. E com o cartaz da semana termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Nós vamos regressar certamente amanhã à mesma hora. Obrigada, boa noite, passe bem. Boa noite.